Fala pessoal, tudo bem? Fazendo algumas resoluções de exercício envolvendo aí casos de fatoração, certo? Então aqui a gente tem o que, né? Esse exercício simplifique. Então aí tá, né? Os casos de fatoração, né? Que são bastante envolvidos aí para a gente resolver o que? Divisões de polinômios, certo? Então através da fatoração a gente consegue encontrar nessa divisão, né? Quando a gente trabalha ali, que nem eu falei muitas vezes, né, com limite, certo? Então a gente tem que, né, usar esses cálculos de fatoração, né, para acabar com uma indeterminação. Essa indeterminação seria zero dividido por zero, certo? Então aqui eu tenho que, né, a gente precisa observar a expressão e verificar, né, qual o caso de fatoração a gente precisa aplicar, né, a este modelo, né, esse tipo de expressão. Então aqui, pessoal, eu vou ter o que, né? Eu tenho um trinômio, certo? Quando tem um trinômio, eu posso verificar, tem dois casos de trinômio, né? Eu tenho o trinômio de segundo grau, né? E eu tenho que o trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito, como a gente faz, né, para achar? Então, primeira coisa, eu preciso tirar a raiz do primeiro termo, né? Essa é a minha raiz aí de raiz quadrada, né? De quem? De c ao quadrado. E depois eu preciso tirar a raiz de quem, né? Raiz quadrada de 9. Certo? Então, raiz quadrada de c ao quadrado, eu corto expoente com o índice da minha raiz, eu tiro c da raiz. E raiz quadrada de 9, se você não sabe a raiz quadrada de 9, é fatora, que vai dar 3 ao quadrado, certo? Então, raiz quadrada de 9 vai dar 3. Então, a partir do momento que a gente descobre esses dois valores, né, o valor inicial, que é o primeiro termo, e o último termo, a gente tem como comprovar, né, se esse termo aqui central do meu trinômio, esse mais c e c, vai ser produzido aqui embaixo. Então, o que vai ser? Ele tem que ser duas vezes quem? O c, vezes quem? O 3. Então, aqui eu vou ter o que igual a 6c. Então, esse valor nessa multiplicação de duas vezes o primeiro, né, vezes o último termo, ele tem que dar o mesmo valor aqui, né, do meu termo central do meu trinômio. Certo? Se caso acontecer isso, né, se meu valor for exato, então quer dizer o que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito só pode ser o que? Né, o quadrado da soma de dois termos. E também, ou pode ser o que? Quadrado da diferença de dois termos. Certo? Então, vamos lá. Eu vou usar o que? O quadrado da soma ou o quadrado da diferença? Lembrando que o meu sinal aqui do segundo termo, né, que é o nosso termo central, é positivo. Então, se ele é um trinômio quadrado perfeito e encaixou todo nesse processo aqui, eu vou usar quem? Né, o quadrado da soma de dois termos. Né? E quem que é esse termo A mais B? O A vai ser o C e o B vai ser o 3. Certo? Então a forma fatorada desse trinômio vai ser o que? Né? Eu vou fazer o que? C mais 3 elevado ao quadrado. Isso sendo dividido o que? Eu tenho aqui C ao quadrado menos 9. Certo? C ao quadrado menos 9, então eu preciso encaixar ele o que? Na diferença de dois quadrados. Observando ele, não a diferença de dois quadrados. Certo? Então o que a gente pode fazer? Na primeira forma é achar a raiz de c ao quadrado, que vai dar quem? C, certo? Menos quem? O quadrado aí, né? O raiz quadrada de 9, que vai dar 3. Certo? Então, a hora que, quando a gente descobrir que vai ser c e 3, né, quando eu tenho um quadrado, né, a diferença de dois quadrados, só pode ser o que? É o produto da soma pela diferença aí de dois termos. Então, a forma fatorada, né, desse c ao quadrado, o 9 também podemos reescrever como 3 ao quadrado, também dá a mesma coisa, né, ele encaixa o que na diferença de dois quadrados, então isso só pode ser o que? A soma da diferença, né, o produto da soma pela diferença de dois termos.
Então isso vai ficar o c mais 3 e c menos 3. Uma curiosidade também, pessoal, que c ao quadrado, né, menos 9, eu posso igualar a zero, que vai dar o quê? Né? C ao quadrado, né? O 9 vai para lá, a minha raiz, né? Para lá da nossa igualdade, e agora o inverso da potenciação, a minha radiciação, C igual a raiz quadrada de 9. Certo? Então, só que neste caso ele vai me dar, né, dois valores, que é mais 3, né, e menos 3. Então, por isso exatamente o que, né? A gente utiliza uma fórmula que é a vezes x menos na minha raiz 1 e x menos minha raiz 2. Então, minha raiz 1 mais 3, né, mais com menos vai dar menos. Certo? Então, aqui vai ficar x, né, só que a gente está trabalhando com c. C, né, vai dar menos 3, certo? E aqui vai ser quem? C, o meu segunda raiz, menos 3, menos com menos vai dar mais. Então está aqui também a forma fatorada, né, da diferença de dois quadrados. Então agora a gente pode simplificar mais isso daí. Então tem o c mais 3, isso elevado ao quadrado, dividido por c mais 3, vezes c menos 3, né, pelo produto da soma pela diferença. Se eu tenho aqui c mais 3 ao quadrado dividido por c mais 3, eu vou ter aqui somente o que? C mais 3. Certo? Na dúvida, conserva a base. Quem que é minha base? Base C mais 3 e subtrai expoente 2 menos 1 vai dar 1. Eu posso fazer o mesmo com C menos 3? Não posso fazer o mesmo, certo? Um a gente está fazendo a soma e o outro a gente fazendo a subtração aí. Então vai ficar C mais 3, né, dividido aí por C menos 3. Certo? Então a forma fatorada desse trinômio aqui por um binômio, certo? Essa expressão de divisão, essa razão entre esses dois termos, a forma fatorada dela vai ser esta daqui. Certo? Um outro ponto, né? Então a gente simplifique essa expressão, usando os casos de fatoração. Eu preciso verificar o que? Eu tenho x mais xy. Então eu tenho o que? Um fator comum aí. Quem que é o meu fator comum? Exatamente isso. O meu fator comum é x, então eu coloco ele em evidência. Né? Ele vai multiplicar o restante dos outros termos. Vou fazer o que agora? X dividido por x, né, vai dar quem? 1 mais, certo? XY dividido por x. Na dificuldade, né, eu faço o que? XY dividido por x, que eu corto os dois x, vou ficar somente aí com y. Então aqui vai ser, né, x vezes, né, 1 mais y aí entre parênteses. Dividido, certo? Eu tenho quem agora, né? X mais xz. Eu tenho um fator comum aí? Tenho um fator comum. Esse meu fator comum é x. Então o x eu coloco ele em evidência e faço a mesma coisa. X dividido por x vai dar 1 mais, certo? Xz dividido por x vai dar somente z. Então a gente pode fazer o que? Né? Cortar x dividido por x vai dar 1. Né? 1 vezes alguma coisa é ele mesmo. Então a forma fatorada daquela expressão vai ser exatamente 1 mais y dividido por 1 mais z aí. Show de bola, então vamos para o próximo aí. Eu tenho x ao quadrado menos 9. Certo? Então, olhando aqui, a gente já sabe o que a gente precisa enquadrar ele o que? Na diferença de dois quadrados, que é o que? O produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? A primeira forma de se fazer é tirar a raiz, né, de x ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é quem? É x. Certo? E raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, beleza, a gente achou, né? Então ele se enquadra essa diferença de dois quadrados. Mas também como podemos fazer o quê? Reescrever, né, de maneira um passo a passo para a gente visualizar melhor, né,
esse método de fatoração aí. O 9 ao quadrado, 9 eu posso reescrever ele o que? Com 3 ao quadrado, certo? Agora está visível para mim que eu tenho o que, né? X ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado. Então agora eu tenho essa diferença de 2 quadrados. Então se eu tenho diferença de 2 quadrados é o que? O produto da soma de quem? De x mais 3 vezes quem? X menos 3. Isso tudo dividido por x menos 3 aí. Certo? Tenho x menos 3 em cima, x menos 3 embaixo. Cancelei, cancelei e eu fico somente com x mais 3. Certo? Então a forma fatorada dessa expressão aqui vai ser x mais 3 aí. Beleza? Então vamos lá para a próxima, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem o que? X ao quadrado menos 5x mais xy menos 5y. Então a gente pode fazer usar a fatoração por agrupamento. Então a gente pode agrupar, né, esses termos aqui, né, sem problema nenhum. Certo? Então vamos lá. Então quem que é o meu fator comum? X, exatamente isso. O meu fator comum é x. Só que eu uso quem? O x ao quadrado ou uso x elevado a 1. Então sempre utilize, sempre o que tiver o menor grau, né, entre a minha expressão, entre os meus termos. Certo? Então vou ter o que? Né? X eu coloco em evidência, multiplicado por quê? X ao quadrado dividido por x vai dar exatamente x, né, menos quem? 5x dividido por x vai dar 5. Certo? Isso mais quem? Aqui o que é o nosso fator comum? O nosso fator comum é quem? É y. Y, certo? Coloco em evidência xy dividido por y vai dar somente x. Menos 5y dividido por y vai dar somente 5. Certo? Isso dividido aqui, né? Depois a gente melhora essa expressão. Né? Quem que é o termo comum aqui? Ah, o nosso termo comum é o 7, né? O nosso fator comum é o 7. Vai dar x, né, mais y aí. Então, melhorando essa expressão aqui, pessoal, eu tenho que agora o que? Quem que é o meu fator comum entre essa expressão? É exatamente isso. Então, é x menos 5, eu coloco em evidência que fazendo a multiplicação do restante. Quem que é o restante? X mais y, certo? X mais y. Tranquilo isso dividido aí por 7x mais y. Então aqui, né, a gente pode cancelar o x mais y com o x mais y. Né, então a gente vai ter aí, né, x menos 5, né, sobre 7. Aí. Certo? Então é basicamente isso, né? Não tem dificuldade alguma, é só interpretar o que, né? Quais tipos de casos notáveis eu preciso aplicar para satisfazer essa simplificação dessa minha expressão. Tranquilo? Então é basicamente isso, não tem dificuldade nenhuma. Esse também é um caso, né, semelhante, né? Só que aqui você tem que observar o que? Se você tem aqui um trinômio, né? Então você vai verificar se esse trinômio é um quadrado perfeito, se ele for um quadrado perfeito, ou ele vai assumir a fórmula do que? Do quadrado da soma de dois termos, ou a diferença, né? Quadrado da diferença de dois termos aí. Certo? Então é exatamente isso. Então não tem dificuldade, então tem resposta para vocês aí. Certo? Aqui a gente não consegue, né, fazer uma evidenciação, que são termos diferentes, então eu mantenho. Então este termo aqui ele vai me trazer o que? Que é 2x mais y, tudo isso elevado ao quadrado. Então ao final eu vou ter somente 2x mais y. Certo, pessoal? Espero aí que tenham sanado as suas dúvidas, né? Qualquer dúvida que tiverem é só entrar em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.